chegou! Fala galera, eu sou a Manu Casado. Eu sou Raul Machado, estamos aqui no Mundo do Samba, mais um episódio, hoje com uma pessoa muito especial. Ela que é sambista, palestrante e terapeuta. Muita gente do carnaval deve estar pensando, bom, mas sambista eu sei, agora terapeuta, enfim, que história é essa? Laís Moreira, que honra ter você com a gente aqui, comigo, com a Manu, batendo um papo, afinal de contas, a sua história faz parte do mundo do samba. Ah, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, Raul e Manu. Ai, combina, né? Combinou, deu tudo certo, né? Para começo de conversa, nós sabemos que você tem uma história linda no carnaval e que essa história começa com a sua família. Sempre tem alguém vendo pela primeira vez. Então, conte pra gente a sua história no carnaval, como é que você ingressou nesse mundo mágico que é o carnaval. Bom, eu sou sambista desde barriga, né? Porque minha avó porta-bandeira, minha mãe porta-bandeira. Eu cresci já envolta num pavilhão. Então, filho de peixinho tem que ser, né? Não seria diferente. E assim foi a minha trajetória. Iniciei como porta-bandeira aos 6 anos de idade em Diadema. Você é a família toda de São Paulo? Não, minha avó é de Minas Gerais. Minha avó era porta-estandarte lá em Minas Gerais. Baipendi, um beijo. E sua mãe? E minha mãe em São Bernardo do Campo, na Unidos do Tabuão. Ela foi porta-bandeira com o Paulinho Guedes. Uau, grande Paulinho. Minha mãe foi a primeira porta-bandeira do Paulinho. Ele tinha 17 anos de idade. Olha que máximo. Ela dançou com o Ednei Mariano. Que história, hein? Legal, né? E aí começou a minha trajetória. Aos 6 anos de idade, minha tia fundou uma escola de samba, a Unidos por Acaso, para que eu me tornasse porta-bandeira, porque eu queria ser o quê? Você sempre quis, né? Você nunca pensou assim, quando criança, um outro segmento do carnaval? Foi automático? Imagina, eu queria ser rainha da bateria. Aí eu fui rainha do carro de som, porque não tinha bateria. Aí minha tia colocava a Brasília, sabe a Brasília do milho? Da pamonha? Sim. Pamonha. Colocava samba enredo lá e a gente desfilava na rua. Porque era só um bloco de rua de criança. E aí eu não gostei. Fiquei com uma dor assim, meio estranha. Falei, não gostei disso não. Não quero. Aí no ano seguinte, eu falei, eu quero ser porta-bandeira mesmo, tia. Ela, ai, graças a Deus. Acabou com essa loucura. E aí foi. Assumi esse lugar. Que você, com professoras dentro de casa, você obviamente aprendeu muito ali. Mas no carnaval em si, qual foi o primeiro passo para você se tornar uma porta-bandeira? Olha, eu iniciei nessa jornada com o João Carlos já, aos 6 anos de idade. E nós fomos crescendo e construindo essa mentalidade, porque até então eram 2 crianças brincando de carnaval. Não tinha aquela... Era sério, porque era uma competição, a gente competia com adultos, e a gente levava muito a sério, porque sempre nós fomos muito competitivos, porém, não tinha aquele peso da responsabilidade. Porém, quando a gente foi passando o tempo e entendendo que isso era interessante, que nós gostávamos muito, que nós nos dávamos bem, e nós já nos víamos lá na frente, então a gente parou e desenhou o nosso plano estratégico de vida, né? Que dentro do meu serviço, do meu trabalho, da minha função, do meu ofício, seria a carta para o futuro. Então, inconscientemente, sem saber, nós escrevemos uma carta para o futuro, dizendo que nós queríamos nos tornar o melhor casal de mestre e porta-bandeira em São Paulo. E era no Águia de Ouro. Olha só. Uau! No Águia de Ouro. Se não fosse no Águia, seria na Nenê de Vila Matilde. Sabe por quê? Por conta da bateria. Nós tínhamos 12 anos. Eu 12 e ele 11. Nossa, eu tô toda arrepiada. Incrível. E aí começou a nossa história. Ele foi fazer a MESP-BESP. Eu não tinha muito tempo porque eu fazia balé. Uhum. Mas ele ia. Aí a MESP-BESP foi para Diadema. Eu fiz aula na MESP-BESP. E aí nós conseguimos uma oportunidade no Colorado do Brás. Eu estava com 15 e o João 14. Então, o seu primeiro mestre-sala foi João Carlos Camargo. Sim, senhorito. Nós nos pegávamos de porrada, porque nós éramos vizinhos. Né? A gente brigava, a mãe dele brigava comigo, brigava com ele, aí minha mãe brigava com nós. E era assim. Foi uma convivência... incrível, né? Na avenida e fora da avenida também, Muitos né? arranca-rabos, vários, diversos, infindáveis. Mas uma coisa era fato, né? Era uma parceria, uma cumplicidade muito grande e que transcendia os nossos sonhos, né? Perpassava pelos nossos sonhos e objetivos que nós dois tínhamos bem definido claramente que seríamos nós dois. E aí, em 2002, nós fomos pro Águia.
Ele era primeiro na Mancha Verde, com a Gilsa, e eu era segunda com o Fabiano. Nós recebemos um convite para ir para o Águia de Ouro, ser o 7º casal. Sétimo! Meu Deus! Para compor o 7º quadro. casal, 2002. 2000, era 2001. 2001. 7 casais. E aí, desfilamos. Ou desfilamos não, mentira. Começamos a ensaiar e tal. O Sidney já se encantou com o nosso bailado e tal. E fomos para janeiro. Começamos em outubro, mais ou menos, ir para o Rio de Janeiro. Para fazer aula com a Selminha, com o Claudinho. E sempre assim, nós vamos nos tornar primeiro casal do Águia de Ouro. Assim, era a convicção. Ninguém pensava outra coisa. E aí nós trabalhamos, deu certo, a comunidade que nos escolheu, porque foi uma competição. Não foi assim, olha, tá aqui, a partir de hoje serão vocês. Não, a escola vai ter um concurso hoje para escolher o melhor casal de mestre e porta-bandeira. Dentre aqueles que já estavam ali no quadro. Dentro do grupo. Que vai para a avenida defender o nosso pavilhão. E este casal que vai defender não vai ser o permanente, o fixo. Se não der certo, a gente vai voltar e escolher novamente. Ou seja, é para esse carnaval. É para esse carnaval. A gente conversa. Exatamente. E aí deu super certo. A Selminha veio, estreou a pista conosco, né? E foi um trabalho bem exaustivo, porém bem gratificante. E aí começa a nossa história rumo ao nosso objetivo fim, que era ser uma referência dentro do segmento. Porque aí esse sonho vai aumentando, né? Você chega num lugar, escala, vai para outro, escala, vai para outro. E as metas vão aumentando, né? Vão aumentando. Exatamente. E foi muito legal, porque nós construímos tudo juntos. Foi bem bacana. E aí nessa linha cronológica, né? Então, a estreia foi 2001 ou 2002? A estreia no Carnaval, desculpa, foi 2003. Carnaval 2003. Tá, 2003. Porque 2000 eu fiz São Lucas com ele. Isso, da praça. Exatamente. E aí... É 2002 mesmo. 2002, São Lucas, Manuel de Nóbrega. Sim, foi 2002. Isso 2002. Aí, então 2000, é isso. E no Águia 2003. 2003. E aí, na sequência, como é que foi? Foram mais quantos anos de Águia até vocês? Eu fiquei no Águia, João saiu do Águia em 2006, após o Carnaval 2006. Eu continuei. Aí eu trouxe um mestre lá do Rio, que era o David Sabiá. E ficamos só um ano juntos, né? 2006, Carnaval 2007. João Carlos foi para X9. Então, houve essa ruptura necessária, né? Porque, afinal de contas, pensa, né? Já era bastante tempo. Muito tempo. E aí ele foi sentir mais ou menos como que o nome dele ventilava no Carnaval, né? Eu ainda preferi ficar no meu casulo. E aí... Aí, em 2008, ele foi pra X, você continuou no Águia? Não, ele fez 2007 e 2008 na X9. E eu fiquei no Águia. Você continuou na Águia de Ouro? Fiquei no Águia diretão. Do dia que eu entrei até o dia que eu saí, foi só uma saída. Ele voltou pro Águia para dançar comigo em 2010, Carnaval 2010. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Uma fantasia linda. Nós assumimos o pavilhão com 15 dias para o desfile. Porque o Sidney veio atrás, veio falar comigo, né? Laís, volta, porque eu tinha me afastado. Falei, não quero, eu quero ficar em casa um pouco, quero descansar. Eu e esses meus descansos, né? Porque eu adoro falar que eu quero descansar no Carnaval. E aí ele falou, volta. Eu falei, eu só volto se for com o João. E ele estava, na época, na Dragões. Não chegou a desfilar também. Eu falei, vamos comigo? Aí ele, vamos. Aí voltamos pro Águia, novamente. E aí fiquei até 2012, que foi quando nós fomos para Império de Casa Verde. Carnaval 2011, desculpa. Essa sua decisão de sair do Águia, né? Você bateu muito na tecla de fiquei na minha casinha, optei por não sair. Por que sair do Águia e aceitar o convite da Império de Casa Verde? Naquele momento, muitas transições tinham acontecido na minha história como pessoa física. Eu já era mãe, né? Da Larissa. Então, minha vida estava um turbilhão de informações. E, ao mesmo tempo, eu também queria sair e olhar para ver o que tinha fora, né? E acabou que eu falei, eu acho que está na hora de realmente eu entender quem eu sou dentro do Carnaval. Porque ficar dentro do Águia era como se eu fosse blindada. Sim. Por tudo.
né? Então eu sabia que ali eu era bem querida, né? Bem quista pela comunidade. Tinha um conforto, já né? Tinha, de estar ali. Exatamente. E sair dessa zona de conforto me causava um desconforto muito grande, porque eu não sabia o que ia me esperar e se eu daria conta, né? Mas eu também senti uma vontade gigantesca de conhecer o mundo do carnaval e as pessoas para além da janela e da ótica do Águia de Ouro, né? Porque lá foi onde eu cresci, eu construí minha história, construí meu nome, as pessoas sabiam quem eu era, mas tá bom. Eu não sinto isso. Eu precisava sentir e vivenciar de fato. Ter contato com uma outra comunidade que te desse, de certa forma, uma certeza, né? Uma certeza de que você estava trilhando um caminho, né? E aí foram quantos anos na Império de Casa Verde? Fiquei só um carnaval. Foi só um carnaval. Fomos, foi muito legal, foi muito desafiador. Mas conseguimos aí seguir bem o desfile, tivemos algumas intercorrências, mas nada assim que desabonasse, né? Pelo contrário. E depois o Império? E aí, logo, assim que acabou o carnaval, que nós tomamos aí, juntamente com a escola, a decisão de não permanecer, já veio a X9 na sequência. Ficamos na X9 aí 2 anos, que foi 2013 e 14, né? Carnaval 2013 e 2014. Pegou em 14 aquela chuva absurda de granizo, da água batendo praticamente na canela, né? No desfile oficial. Mas um pouquinho eu achava que eu era o quê? Surfista, menos porta-bandeira. E aí aquela chuva torrencial, a fantasia, um barquinho. Tudo acontece comigo também, né? Meu Deus. E como é que você avalia a sua passagem na X9? Eu tive o privilégio de conhecer o Gaspar, Raul. E, assim, eu tive... Sidney eu não vou falar, né? Eu tenho profunda admiração por ele. Ele é um cara que representou muito na minha história como pessoa, né? Independente do presidente. Porque ele participou dessa minha construção. Eu cheguei lá uma adolescente e me tornei mulher lá dentro da Águia de Ouro. Então, ele participou dessa construção, dessa mentalidade, né? Então, eu sou eternamente grata ao Sidney. O Gaspar, ele é um ser humano, ele era, né? E hoje em espírito, mas um cara muito incrível. De um coração, assim, que não tinha tamanho, de uma elegância, de uma sutileza nas palavras. E foi um prazer trabalhar com ele, né? Quando ele saiu, nós sairíamos junto com ele, né? Porque eu falei, eu vim por conta do Gaspar, do Ricardo, né? E hoje não faz sentido. E aí ele me ligou no meu serviço e falou assim, Neguinha, que ele me chamava assim, por favor, vamos lá conversar com o André? Aceita ficar na nossa X9? A escola precisa de você e do João. Por quê? No Carnaval 2013... a escola estava praticamente no descenso, estava já lá no acesso. E o último quesito era mestre e porta-bandeira, né? E aí, de 13ª escola, saltou para a 7ª, com a nossa nota. Então, cheguei lá na X9, e o João Carlos, o povo só faltava pegar a gente no colo. Foi linda a experiência. Claro, eu quase infartei nesse dia. Eu falei, a última nota. Oh, meu Deus, por quê? Né? Mas, enfim, deu tudo certo. E aí ele foi um lorde de falar assim, não, por favor, fica, porque a X9 é independente dos problemas que eu tive. Então, fica. Pelo pavilhão, pela comunidade, né? E nós aceitamos por esses motivos e principalmente porque ele que nos pediu. Aí ficou para 2015 ou 14? 14 foi o último. 14. E a decisão de sair da X9 e ir para... Aí já é Vila Maria. Aí eu falei que eu ia parar de dançar. Aí foi um momento de... Foi o primeiro momento de... Não, segundo. Já é o segundo, que ela já falou que ela ia parar. Não, é que primeiro ela falou descansar, agora já seria parar, né? Parar. Não quero mais. Porque a gente já estava bem desgastado, né? A nossa relação, assim, como marido e mulher, eu e o João Carlos, já estávamos aí bem cansados, né? De viver em comunhão ali como casal de mestre e porta-bandeira. E também entendemos que naquele momento talvez a gente precisava se renovar, se reinventar. E para isso exige, às vezes, uma mudança, né, de parceria para você
se descobrir num outro lugar, conhecer o seu corpo novamente. Porque era tão no automático, era tudo tão natural entre eu e ele, porque é uma convivência de infância. Então, só de olhar, eu já sabia o que estava passando na cabeça dele. Era uma dança de telepatia, né? E alma. E aí, nós, nesse momento, decidimos parar. Ele ia continuar, né, dançando, e eu falei que eu queria dar uma pausa naquele ano. Mas nós tínhamos ainda São Lucas. Então, em 2015, eu fiz a São Lucas. Só que eu recebi o convite para ir para o Rio de Janeiro. E aí, eu fui dançar na Unidos de Bangu. E foi uma experiência incrível, né? Descer a Sapucaí como primeira porta-bandeira, defendendo um pavilhão dentro. O mestre-sala, para quem não conhece, era o João? Não, era o Birajara Claudino, que era mestre-sala, ex-mestre-sala da Lucinha Nobre, na Tijuca. Foi bem legal. Foi uma experiência bem bacana. E aí? Pro carnaval seguinte, para ou continua? Aí voltei para São Paulo, acabou o carnaval. Aí meu telefone toca. Laís, não quero. Fazendo doce, né, também um pouco. E aí era o Vila Maria, né? Vem para uma reunião. Eu falei, não, vocês têm casal, porque até então tinham anunciado o segundo casal, com a saída da Marina e do Rodrigo. E falaram, vem conversar. Eu falei, não, vocês acabaram de anunciar o seu primeiro casal. Não, vem conversar, vamos conversar. A escola precisa de um casal experiente, mais maduro e tal. Prepara ela, contribui. Eu falei, vamos conversar. E aí ficou aquela coisa, né? Eu não querendo, e eles ali meio que assim, aceitei conversar, vamos conversar, e acabou dando match. Que bom. Né? E aí deu super certo, amei estar naquele lugar, que comunidade incrível. Quando eu cheguei no Vila Maria, eu cheguei com algumas ressalvas, né? Particulares, mas que essas objeções minhas foram quebradas ao longo do tempo. E foi um processo lindíssimo estar lá, ter a liberdade de trabalhar com quem eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Eles me deram muita estrutura, porque é uma escola estruturada. Sim. É uma escola que te dá condições de trabalho em todos os lugares e aspectos. Então, eu tive muito suporte. E aí, quando falou, com quem você vai dançar? Eu falei, eu quero descobrir alguém novo. Eu com as minhas loucuras, né? Trago uma sala lá do Rio, eu tive que ensinar tudo, como que funcionava, porque nada a ver a dança de lá para quê, né? E depois, de novo, nesse movimento aí com o Vila Maria, eu trouxe o Edgar. Quem é Edgar? Ninguém sabia, ninguém tinha ouvido falar, sabia. Mas sala de Santos. Tá. Aí, quando vi o menininho riscando, falou... E aí, deu muito certo. Aposta certeira, né? Lógico, eu não dou tiro errado. E aí, ficamos no Vila Maria, fizemos o carnaval memorável, né? Que foi o da Santa, na sequência. Fizemos Sim. Ilhabela, Carnaval da Santa. E aí, Edgar sai e vem o Everson. E aí, já é o Carnaval 2018. Né? E aí, vem nesse monte de coisa, né? Saia que cai. Aquela mudança. Uma depressão pós-desfile. E por aí vai. Nós vamos chegar lá. Tá bom. Calma. É impressionante, né, Manu, quando a gente recebe sambista aqui, que eles começam a falar de família, começam a falar de convivência e de estar em comunidades diferentes, comunidades gigantes. O olho brilha e eles começam a lembrar de... Porque, na verdade, é uma vida toda colocada ali, né? Com certeza. É impressionante como você falando assim, nós vamos lembrando de desfiles. Mas por trás de um desfile, eu comentava com ela antes aqui de entrar no ar, o peso que é um quesito, uma nota, para um casal de mestre sala e porta-bandeira, que começa a sua preparação muitas vezes ainda no primeiro semestre, e o número de ensaios vão se intensificando, e é uma renúncia total à vida pessoal, porque você tem que ensaiar muito, cuidar do corpo, principalmente da mente, a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas antes da gente falar de 2018, como você avalia a mesma pergunta que eu fiz, né, a respeito da X9, Vila Maria para você, como você avalia toda a passagem, do início ao fim, a sua história com a Vila Maria? Foi um caso de amor, né? De verdade. O Vila Maria foi... Eu falei, né, que eu cheguei lá com os meus pré-julgamentos e com as minhas objeções. E eu vinha para substituir a Marina.
uma mulher da comunidade e que tinha escrito uma grande história dentro da escola. E romper isso para uma escola que é extremamente bairrista, com os seus, né? Porque até então o Vila Maria era muito mais para dentro do que para fora. Sim. Então o casal era da casa, o mestre de bateria era o Mi. Todo mundo de dentro, rainha de casa, todo mundo de dentro, ninguém fora. E aí vem a Laís para romper essa barreira. Óbvio, o Moleza já tinha aberto esse campo. Mas vir uma porta-bandeira era inédito para a escola. Porque a escola já tinha uma predisposição a manter os casais de dentro da casa. Sobe o segundo, sobe o terceiro e assim vai sucessivamente, até chegar ao primeiro pavilhão. E aí a Laís vem. No começo eu fui muito subjugada dentro da escola. Foram alguns meses bem desafiadores, eu diria. Né? Se é para um casal novo, talvez não consegue suportar a pressão. Né? Porque às vezes eu passava assim pelas pessoas para ir para o ensaio, as pessoas falavam, eu gosto tanto da Marina, a Marina é perfeita. No dia da posse mesmo isso daí aconteceu. E eu sou bem atrevida, né? Bem atrevida. Você é autêntica. Eu falei, tá. Vamos ver se vai continuar assim depois de me ver dançar. É isso que eu ia falar. Isso, de certa forma, influenciou na sua dança, os comentários que você estava escutando? 300 milhões de %. Se tem uma coisa que me motiva é ser desafiada. Se tem uma coisa que, nossa, eu não falei que eu sou... Eu falei, eu e o João, nós somos treinados para competição. Então, eu sou altamente competitiva. Uhum. Eu não gosto de perder. Eu fui aprendendo com o tempo, principalmente depois de estar terapeutizada. Mas porque faz parte do jogo, ganhar e perder. Sim. Mas como porta-bandeira, eu não me importo de tirar nota baixa. Mas eu tenho que ser a melhor. Em alguma coisa eu vou ser a melhor. Alguma coisa vai acontecer. Não tem desafio nesse mundo que vai me colocar para baixo. E no Vila Maria foi isso, né? Então, mudar a mentalidade das pessoas, como as pessoas me viam. Porque o que elas viam em mim, refletiam o que elas ouviam sobre mim. Sim. Só que ver e ouvir muito e diferente. Sentir são 3 muito lugares diferente. diferentes. Eu falei, então vamos atacar por onde? Pelo coração. Como que você se apaixona por alguém? Olhando. Olhando. Então eu falei assim, é assim que eu vou entrar no coração de cada um. E não foi mecânico, não foi forçado, foi natural. Eu vou fazer o que eu amo, eu fui treinada para isso uma vida inteira, eu nasci para ser porta-bandeira. Então, se tinha uma coisa que eu fazia muito bem, era isso, dançar. Dançar e encantar, dançar e encantar. Com perdão da palavra, muito humilde, né? Eu sei. Sim, eu sei que eu sou humilde. E aí, na Vila Maria, qual foi o seu último ano? 2019? Não, meu último ano foi 2019. Não, foi 2018. Né? Pós-pandemia. Fiz 19, aí veio a pandemia. Sim. Aí veio a pandemia, não. Aí teve o carnaval não, 2020. 2020 só que eu não desfilei em 2020. Aí já era o outro casal. Uhum. Aí veio a pandemia, 21 não teve desfile, 22 eu voltei pro Vila Maria. Aquele carnaval em abril. Carnaval da Vida. Que não chegava nunca. Vinha Natal, a Páscoa, e não vinha esse o Ano Novo, Novo, mas não chegava o dia do desfile. 2 anos e meio quase, né? Sim, de ensaios. Eu estava assim, estarrecida. Ainda quando chegou na hora do desfile, eu com aquela fantasia pesada, sentada já de mau humor no banquinho. Aí a moça veio fazer uma entrevista comigo, aí eu com uma cara bem de feliz, porque estava atrasado o desfile na pista. Ai, gente, aí o pessoal melhora a cara, Laísa. Fiz uma piadinha de mau gosto e voltei para mim. 2022, esse foi o último? Esse não, fiz 23, foi meu último carnaval, foi a minha despedida da pista. Despedida, né? Você falou em pausa, descanso, 2 vezes, eu gravei a 3ª vez. Por que 2023 você decidiu que preciso dessa vez parar? 2022, para mim, foi um divisor de águas. Eu acho que devido à pandemia, foi um tempo que todo mundo parou para olhar para si. Sim. Né? Uma coisa muito mais introspectiva. Obrigatoriamente, não teve quem não fizesse isso. Então, uns descobriram algumas coisas, outros descobriram outros entenderam que precisava de terapia. E eu entendi que eu precisava dar uma pausa. Porque eu vinha de uma gestação, tinha tido meu 3º filho,
Como que é isso pra você, assim, terceiro filho e você tem um cargo de alto rendimento dentro de uma escola de samba, talvez o maior cargo de alto rendimento dentro de uma escola de samba. Como foi pra você isso, essa transição de ter filhos em momentos diferentes, seus artísticos dentro da escola de samba e ao mesmo tempo entregando? Eu aprendi a ser mãe trocando a roda do carro em movimento. Então, eu fui mãe nas coxas das duas primeiras. Porque era filhos do samba. Minhas filhas são filhas do samba. Aquele que a tia do bar olha, que o cara da portaria fica atento para a criança não sair com ninguém desconhecido, né? O Sidney pegava a Larissa e pegou a Vitória e falou assim, ó, essa aqui é filha da porta-bandeira. Ninguém dessa quadra sai com essa criança. Você tá me entendendo? Porque a Larissa ia, a casa era dela. Ela ficava solta. Eu voltei a dançar quando eu engravidei da Larissa, com 17 dias. Eu voltei a ensaiar. Dela nascida. E todos nasceram meio que no meio do período? Todos nasceram assim. Larissa é de julho, Vitória é de junho. Então, eu peguei eliminatórias de samba. Então, tinha neném, resguardinho rápido e volta. Só que Júnior não. Júnior foi planejado. Júnior foi... foi a minha gravidez mais organizada. Lógico, não aconteceu da forma que eu imaginava, né? Entre período e espaço-tempo. Porque se fosse carnaval, eu não desfilaria, porque eu engravidei em outubro. Então, eu desfilaria sim. Você desfilou grávida. Todos desfilei grávida. Inclusive Júnior desfilei grávida. Esqueci dessa parte. Inclusive Júnior. 2018, no Carnaval do Vila Maria, eu tava grávida. É que a circunstância do Júnior foi diferente em relação aos dois anteriores, né? Então, quando... eu me deparei com ele em 2019, sabendo que eu não ia, porque foi uma decisão, eu vou ter neném e eu não vou desfilar. Eu não quero, eu quero me dar o luxo de ser mãe. Pelo menos uma vez, porque eu não tive essa condição com as duas. Sim. Então, hoje eu escolho ser mãe, né? Então, eu fui para a AMB de carrinho, continuei treinando os meus casais, porque na época ainda eu dava, né, os meus laboratórios. Aí eu ia com ele no carrinho, ia pro ensaio, assistia lá os técnicos, quadra não. Mas eu fui mãe no período de carnaval e foi uma delícia, foi a melhor decisão que eu pude ter. Você como terapeuta, como foi pra você, assim? Porque você tem que abdicar muito do tempo que você tem com seus filhos, né? Principalmente sendo porta-bandeira. Você acaba ensaiando, obviamente, 1000 vezes mais, que é um componente normal e comum. Porque você tem a parte técnica, tem a parte de regulamento, tem 1000 coisas. Como foi pra você abdicar e explicar pros seus filhos também que você tava nesse lugar de, né? Eu acho que não teve nem explicação, amiga. Só vai, porque quando via já vai, fica quietinha porque a mãe vai dançar, e fica quietinha porque eu tenho que estudar, fica quietinha que eu tô indo ensaiar, vamos pro ensaio junto, olha aqui, por favor. Então, não teve muito, elas foram se adaptando, porque elas nasceram dentro dessa rotina, então para elas era normal. Sim. Ai, minha mãe tá indo, tô indo pro ensaio, não vai dar, minha mãe tem que ensaiar. E nunca foi um problema lá em casa. Nunca foi um problema. Era um problema pra mim, um peso pra mim, que me cobrava. Poxa vida, eu não sou uma mãe convencional. Sim. Né? Que larga tudo. Ai, meu filho não pode comer isso, meu filho não pode comer aquilo. Eu acho que eu nem sabia, às vezes, o que minhas filhas estavam comendo. Super imprudente. Mas é a verdade, eu vou mentir pra quê? Né? E graças a Deus, hoje minha filha tá com 21, vai se formar agora em dezembro, em moda, estuda na Federal do Paraná. É lindo. Né? Eu saber que ainda com todas as nossas intempéries ao longo do tempo, eu dei conta. Sim. Né? Mas foi desafiadora a beça. E tudo isso motivou você a dar um stop total na dança? Isso, aí em 2023, você falou das terapias, né? Isso, em 2023, quando você me pergunta, né? Por que eu decidi parar? Por que ela decidiu parar, mas parar de vez dessa vez, né? Não é uma pausa, foi realmente... parar de dançar, deixar o pavilhão na avenida e fazer outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Em 2022, no Carnaval do Vila Maria, quando eu falo que eu estava sentadinha no banquinho de mau humor, aquilo me soou muito, muito estranheza. Porque o que é a pré-concentração? É alegria. Ansiedade pra ansiedade. Entrar. É o trabalho do ano todo, né? É um ano todo. E eu sentada lá pensando... O que eu tô fazendo aqui, né? Mais ou menos isso.
Tipo, eu não vejo a hora disso aqui acabar. Acaba logo pra ir pra casa. Essa fantasia tá desconfortável, no meu corpo. Ai. Eu tava muito feliz de estar, porque eu sou sambista, eu gosto. Mas eu já não sentia mais emoção. Algo dentro de você falava com você. Acho que tá na hora de você rever isso, Laís. Será que não? E aí, passei pela faixa amarela, foi lindo. Foi, acho que, um dos desfiles mais lindos da minha vida. Leve, solto, agradável, feliz. Foi uma delícia. Quando eu pisar... A pista, ela tem o seu quê de mistério, né? E ela te preenche de uma tal forma e a entidade pega e vai e você dança. Não é uma entidade de verdade, gente. É só jeito de dizer. Sim. Mas é uma força surreal que dentro da pista existe, né? Porém, aquilo me chamou, me deu um start de alerta, né? E aí fui para casa, passou, foi muito legal, ganhei todos os prêmios, SRZD, e todas as redes vizinhas. Fez barba, cabelo e bigode. Fiz barba, cabelo e bigode, levei todos, não deixei nada para ninguém. Foi maravilhoso. Porém, me deixou uma reflexão. Será que não está na hora de eu pensar na possibilidade de não estar mais ali? Exatamente, exercendo essa função desta forminha que eu sempre fiz e que tá tudo bem, né? Porque eu já vinha num processo de terapia, então pensa, para mim era muito mais fácil identificar dentro do meu organismo, do meu corpo, quais eram as sensações que eu estava sentindo e o que aquilo para mim fazia sentido e o que não mais. Sim. Então era só questão de adaptar, ajustar os roteiros e falar, tá bom, qual caminho eu vou seguir daqui para frente? Não, Laís, mas esse ano fica... E aí eu fui para a diretoria, né? Eu falei, olha, eu tô pensando, eu não quero. Não quero mesmo. E meu corpo, e blá, blá, blá. Contei, né? Não, só mais esse ano. A gente precisa de você, e blá, blá, blá. Tá bom, vou ficar. Fui fazer 2023. E aí foram várias coisas, né? Começou uma chuva torrencial na concentração. Aí eu já lembrei de quem? 2014. Aí eu fiz um Ho'oponopono para aquela chuva, porque eu estava já querendo ficar assim em estado de choque. Porque quem fala que não sente medo, mentira, sente sim. Porque dá uma vontade de arrancar a roupa e falar, não vou. Ah, quer saber? Eu não vou mais. E aí você vê, eu falei, meu Deus, que chuva é essa? Eu não vou dar conta. De novo, isso não. Mas vou respirar. E fiz a Ho'oponopono, entrei no estado meditativo, fui me acalmando, fui encontrando meu estado de equilíbrio novamente. Ai, vamos, passou a chuva. Ai, que bom. Fui para a concentração. E aí, já em 2022, eu já estava num estado. Nesse foi muito consciente. Não era mais a porta-bandeira mesmo, era a Laís. E aí eu, assim, totalmente diferente do que eu acho que eu já apresentei como pré-concentração para os meus. Falante, conversativa e tal, e coisas que eu não fazia. Mas eu sabia que era eu ali, não era a porta-bandeira. E eu entrei na avenida sendo Laís. Não era mais a porta-bandeira. E foi diferente, foi estranho. Porque eu tinha um negócio que, E nesse dia não, era só eu. Eu por mim mesma. Falei, bora que você vai ter que me ajudar. Eu sei que você tá aí lixando sua unha bonita. Mas agora é hora de trabalhar. Volta pra aqui, que eu preciso de você. Mas ela não voltou, não. Ela falou, agora é cada um, ema, cada um com seus problemas. E aí fui pro desfile, que foi um desfile bem desafiador, porque é o Descenso do Vila Maria, né? Pra mim, enquanto porta-bandeira, foi um carnaval muito gostoso de viver, porque eu fiz coisas diferentes. Dentro da escola, vim operando nos bastidores da escola para desenvolver os eventos da escola, organizando o projeto de carnaval, participando dessa realização. E foi muito bacana a troca, eu aprendi muita coisa, que sendo porta-bandeira, eu não via. Sim. Porque eu só ficava limitada ao meu quadrado, né? E quando eu me abri para aquilo, eu falei, uau! Quanta coisa legal ainda eu tenho para aprender. Porque muita coisa eu não sabia. Sabia, mas nada tão profundo, muito raso, superficialmente. Agora, se perguntar sobre mestre porta-bandeira, uau!
destrinchava lá, né? E aí, fiquei olhando para aquele meu desfile. Falei, acho que já deu para mim mesmo. E aí, fui para uma conversa com a escola e não acontecia. E outros, não acontecia. Eu falei, se você não resolve, eu resolvo eu. E aí, subi a minha carta de desligamento. E era de desligamento do ofício, né? Não era da escola, era do ofício. Porque nada foi a minha vida inteira. Eu só sabia fazer aquilo dentro do carnaval, né? Pelo menos era o que eu achava até então. E foi uma decisão consciente, Raul. Eu acho que assim, eu fui 2023. 3 para 4. Eu acho que foi um processo. 2018 foi um divisor de águas. E aí veio a pandemia, que veio para começar a construir essa ideia. 22 que me startou, falou, é isso aí. Muito obrigada, já deu para você. 23 eu ainda insisti em continuar. Talvez se eu parasse em 22, ganhei tudo, para aí, né? Não, fui para 23. E que já não foi um carnaval tão legal. Porque a escola teve os problemas dela, que automaticamente impacta na dança do mestre da Mas ao mesmo parceira. tempo você teve a chance de conhecer um outro lado do carnaval. Mas eu tive Talvez a o fio da chance- meada tá aí. Exatamente, mas também sou muito agradecida ao Vila Maria por ter me dado a oportunidade de olhar pela fresta da janela. Porque hoje, inclusive, Da porta. você colabora em outro setor, né, da engrenagem da escola de samba. Como que veio esse convite para você começar a colaborar dentro da Tom Maior? Então, a Érica trabalhou comigo no Vila Maria em 2023, para o Carnaval 2023. Como eu estava à frente do projeto, assim, não à frente do projeto, mas ali sendo mais ou menos uma cabeça nova para trazer ideias e colaborar de alguma forma com o projeto Carnaval. Eu não tinha cargo, eu era só a porta-bandeira da escola, mas mais uma cabeça para contribuir, mais 2 braços para ajudar. E aí eu falei para a Dilson sobre a Érica, e aí ela veio para o projeto para ser uma consultora, para nos apoiar e tal. Consequentemente, as pessoas, os pares, todos ali, todos os diretores, harmonias e tal, aprender, né? Porque nada é uma mulher com 7 títulos, 8 atualmente. 8, ganhou mais um Né? agora. 8 atualmente. Então, eu trabalhava junto ali com eles, né? Dando ideias, atuando. As festas era eu que organizava, desde a comunicação, como que ia ser, como que ia decorar o palco, como que ia decorar a casa, como que ia ser o cronograma da festa, acompanhava o cronograma da festa, quem vai fazer o quê, quando, como. E foi muito maravilhoso estar por trás disso. Foi muito assim, eu não queria nem dançar. Dança vocês, pode dançar com o meu pavilhão mesmo? Eu não queria. Te preencheu, Tava né? preenchendo, Me né? preencheu, me trouxe assim Uma satisfação. Um novo né? motivo, né? Uma nova motivação para estar ali. Exatamente. É essa a palavra, uma motivação. E aí, acho que também plantou na Érica e o tlim, né? Aí ela falou, bicha, para de dançar. Eu falei, eu sei, calma, respira. Ela já deu, hein? E aí foi construindo isso. E quando veio a Tom Maior, ela me ligou. Você topa comigo? Aí eu falei, claro que eu vou. Com medo, mas eu vou, né? Eu sou essa pessoa que adora um desafio, então claro que eu vou aprender. E foi um trabalho, assim, enorme, né? Aprender tudo num espaço recorde com o carro em movimento. E fazer dar certo, né? Porque, novamente, as pessoas... ela é porta-bandeira, imagina, né? Só que por trás da porta-bandeira existe uma pessoa altamente competitiva. E uma sambista, acima E de sambista. tudo. E Uma sambista. Né? E que gosta muito disso. Então, falar sobre carnaval, estudar sobre carnaval, porque aí esse carnaval de 2025 para mim foram grandes descobertas, né? Eu fiz parte do treinamento para os jurados dentro da liga, uma coisa que era um sonho distante, que ficou muito perto, que virou do lado, que aconteceu. Né? Eu falei em um ano aconteceu. Né? De novo, eu escrevo minha carta para o futuro, e em menos de meses ela está ali acontecendo. Vem a Tom Maior para dar esse oxigênio, né? Oxigenar o meu sangue novamente para pulsar carnaval de uma nova forma, numa nova ótica dentro de mim. E me trazer a possibilidade de conhecer o carnaval de outra forma,
né, de uma outra perspectiva. Então, fazer parte dos jurados, aprender sobre carnaval, estar dentro da liga, ouvindo os dirigentes falando de carnaval. Quanta coisa eu aprendi em 2025, né? Obrigada, 24. Foi lindo trabalhar com você para o Carnaval 2025. Eu tenho que voltar em 2018, porque ali você já era consagradíssima, colecionadora de notas máximas, prêmios, apresentações de meio de ano que deixava todo mundo de queixo caído. E a Vila Maria, naquele carnaval, fechava a segunda noite de desfile. Era a última escola a passar para fechar a segunda noite, às 14. E aí aconteceu algo que... Agora você conta na sua história, a gente até passa um filme na cabeça de lembrar a Laís competitiva, a Laís que já nasceu sambista, que foi escolhida a ser porta-bandeira e aceitou ser porta-bandeira, e se viu diante de uma situação que até então não tinha acontecido, que acabou impactando quem assistia. Eu conto essa história sempre. Nós estávamos na cabine, era a última escola, já preparando para guardar as coisas, né? O Fábio está aqui, não me deixa mentir. E, de repente, quando ninguém imaginava que assistiria uma cena daquela, a gente acabou vendo. E você do outro lado também, evidente, né? O que você contou de concentração, desfile, a espera de um ano para um desfile, todos os olhares para você, as câmeras, os flashes, você com o pavilhão da escola de samba, e acontece essa fatalidade, acidente, enfim, chamem como quiser. E você acabou, a partir disso, construindo uma narrativa incrível que chega em um dos trabalhos que você faz hoje. Falar desse momento, depois de tanto tempo, eu confesso que eu fiquei muito admirado em ver a sua apresentação, de como você lidou com esse momento. Óbvio que não é do dia para a noite, tudo vem com maturidade, com muitas cicatrizes que vão, como um machucado, não é de uma hora para outra. Mas olhando para trás, tudo aquilo que aconteceu com você em 2018, o que ficou daquilo? Existia uma Laís até a faixa amarela, né? De 2018. E após a faixa amarela, nasce uma nova Laís. Morre a velha para nascer uma nova. Aquele carnaval, para mim, é inesquecível e transformador, porque foi ali que a minha vida mudou. De fato, não foram a maternidade me transformou, me ensinou a ser mãe, uma mulher melhor, né? A olhar para minha mãe com mais amorosidade, com mais respeito, tal. Mas, como ser humano, como profissional, me fez enxergar a vida de uma nova forma. Ali eu vinha de diversos microproblemas pessoais. Quando eu falo... Isso daí ninguém sabe, né? Mas eu estava numa crise enorme, existencial. Porque eu estava num período onde eu não sabia o que eu tinha vindo fazer nesse planeta, me questionando, né? Falando, eu trabalho aqui, ganho bem numa grande empresa, né? Tenho um cargo muito bom. Por quê? Por que esse vazio? Eu não entendia. E tá tudo bem. Só que aí, de repente, a dança também não estava preenchendo 100% como antes preenchia. Mas ainda assim eu conseguia ir bem, né? Eu conseguia ir dançar e aliviava todas aquelas tensões que tinham dentro de mim e que a gente não conta para ninguém, porque a gente acha que a gente sempre vai resolver sozinho e dar conta. Sim. Né? Mas aqueles monstros que habitam dentro da gente em alguns momentos, eles vinham, causavam rebuliço externo e saía de cena. E depois eles falavam, tá tudo bem, só foi uma crise. E aí veio o carnaval. E aí o lugar que não podia, eu estava desempregada. Nesse momento eu pedi demissão do meu serviço. Então eu estava desempregada, desse emprego bom.
Tava passando uma transição aí emocional muito grandiosa dentro de casa. Então, o único lugar que não podia, de forma, hipótese, grau, circunstância alguma, dar errado era o carnaval. Até porque, então, a porta-bandeira experiente, acostumada com nota máxima, competitiva, cuidadosa com a fantasia, com os ensaios, com a alimentação, com o sono, com o hotel, estava tudo certo. Exatamente. Tudo na maior perfeição. Como podia piorar? De forma alguma, nunca, jamais. Isso não era nem uma frase que passaria pela minha cabeça. Nem nos piores pesadelos. Nem nos piores pesadelos. E aí hoje eu converto, né, essa palavra do como pode piorar para como pode melhorar. Porque sim, podia melhorar. Né? E sim, melhorou. Mas foi um processo grandiosíssimo. Desde a hora que pega a fantasia, veste a fantasia, aprova a fantasia, não deu, ajusta. Veste de novo, ajusta de novo. Pegou a fantasia, vamos para o hotel, um vendaval, uma chuva. O meu carro, quase que batem no meu carro. Uma loucura. Chegamos no hotel, vivos, porém depois de muitas turbulências ao longo do trajeto. Fomos para o desfile, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. O rapaz que ia vestir não podia, porque ele tinha sido designado para vestir outra pessoa. E aí eu fiz um escarcéu, né, natural. Falei, pode trazer, eu não vou sair daqui do lugar enquanto ele não vier me vestir. Eu não sei vestir a roupa, não sei montar. E aí, por fim, ele veio, deu tudo certo, montou lá. Fomos para a faixa amarela e, de repente, bum, rasgou a primeira parte. Na concentração. Na concentração, rasgou um pouquinho. Aí eu avisei o carnavalesco, aí veio o pessoal do Bruno para tentar nos ajudar. Não foi o Bruno que fez, mas ele com a equipe dele que estava na pista, prontidão, veio prestar socorro. E aí o Adilson calmamente virou para mim e falou assim, Laís, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vá com Deus, eu confio em você, esse carnaval tá lindo, o nosso carnaval tá lindo, e esse lugar é para você e é aqui que você vai. Que eu perguntei para ele se ele queria que eu saísse. E ele falou que não, né? Falei, tá bom. Seguimos. Só que aí, quando você começa a dançar, né? O que começou um rasguinho, foi aumentando, começa a aumentar, né? O rasguinho para um rasgão, para um rasgaço. Eu não tinha nem noção, assim, ouvindo, porque eu só ouvia eu não sabia onde era. Ah, você ouvia, mas não sabia. E aí, na sua dança, você começa a se limitar dançando ou você, tipo, é isso, não, vamos? Não, imagina, eu comecei já limitada. Já falei, recolheu não. o trem de pouso. Falei, olha, Everson, qual que vai ser a nossa estratégia? Vamos dançar somente no jurado. Guardar energia para onde precisa. Enquanto isso, a gente abre o pavilhão, faz uma gracinha aqui, outra ali, mas sem muito esforço. Não sei como que tá. Aí, a cada girinho, cada mexidinho, contanto que eu nem chego a girar. O peso da roupa, da saia, enorme, não permitiu. E foi fazendo até uma hora que eu senti, porque eu fiquei segurando a saia, né? Eu segurava o pavilhão com uma mão e com a outra mão eu segurava a saia. Para não fazer peso, na onde não estava rasgado. Porque ela começou a rasgar daqui para cá. Então, tentando segurar. Então, eu segurava com essa mão para não fazer peso. Se não cair, eu seguro no ar aqui. Porque a minha vontade era de catar as duas assim, mas não ia dar. Né? Não ia dar para segurar com as duas, porque o que aconteceu? Meu pavilhão. Aí, quando eu percebi que já tinha rasgado boa parte, eu só olhei pro meu apoio assim, tipo... Não tem o que fazer. Faz alguma coisa, só me tira daqui. O que eu fico mais abismado né? é como que ela fala que ela se comunica com o mestre Sade com apoio. Sem falar. Sem falar e com aquele barulho todo. Só no olhar, né? Não, só no olhar. Eu só olhei assim, fiz assim, ele entendeu, pulou a grade e fez assim. A cabine do jurado na nossa frente. Porque não tinha mais o que fazer. Aí, a jurada, na hora, ela não conseguiu segurar, conter as lágrimas. Ela começou a chorar copiosamente. Aí eu só pulei assim pela saia, aí tiraram a saia, e aí vem o pessoal do Bruno novamente para tentar nos ajudar. Até uma hora que eu falo, gente, vamos, a escola precisa andar. Tira isso aí, tira, eu vou assim mesmo, eu vou do jeito que tá.
Ali foi uma decisão em fração de milésimos de segundo. Milésimos de segundo. O diretor, leva lá pra Jéssica, por favor. Porque eu perco o primeiro, ela não perde os demais. Pensando na escola. Extremamente racional. Nada emocional. Porque quando eu entro na pista, é lindo, é maravilhoso, mas é a razão que fica ali. Porque se a emoção tomar conta, eu ia só sentar no chão e ia chorar e desmaiar. Era competição, então competição. Tinha que seguir, você pensou na escola. Exatamente. Então, ele levou o pavilhão pra Jéssica, trouxe o dela pra mim. E eu só com meus shortinhos preto. E a arquibancada em êxtase, né? Não sabia se era um misto de choro com tristeza, com aplauso. De tipo, bora, vamos! E eu falo que eu só consegui mesmo. Primeiro porque eu acho que realmente existe uma força muito grande que nos toma quando entra dentro da pista, né? Que te coloca numa condição da responsabilidade que você se comprometeu ali junto com a escola. E obviamente, o público que te dá o gás que falta, né? Quando você está cansado, e falta quando acontecem esses eventos que mexe assim, né? Não é comum. Então, eu falo que eu consegui chegar, porque o Everson segurou na minha mão, eu falei, pega na coreografia. E ele olhou assim para mim com o olho cheio d'água, eu falei, não chora não. Sorri e acene. E aí a gente foi dançar, eu falei, vamos brincar de carnaval, a gente já tá lascado mesmo. Né? Eu ia falar um termo, mas deixa pra lá. O que é aquilo? Em nenhum momento você pensou de desistir, de sair da pista, nada? Nem passou pela minha mente. Lá na concentração, quando eu pergunto pra Dilson, era uma situação de substituição. Pré-desfile. Pré-desfile. Entrou dentro da pista, eu vou até o final. Porque até então, tava monumental, tinha um recuo ali, daria pra sair, se você não tiver... Tem ambulância ali, não. Em momento algum você pensou nisso. Não. Aí eu olhei pra ele e falei, eu só não posso ir com esses shortinhos, né? Esses shortinhos aqui, preto, não tá ornando. Aí ele olhou pra um lado, olhou pro outro, arrancou a capa dele, amarrou na minha cintura. A galera foi ao delírio. Monumental veio abaixo. Parecia uma ola. Aí eu falei, agora vamos arrasar, amigo. É o que tem pra gente hoje. E fui feliz naquele momento ali, naquela passagem, fazendo o melhor pra escola. Tentando não me preocupar com o que vinha depois disso, porque, né, existe o pré, o durante e o pós. Isso que eu ia te perguntar. O que você lembra da... Eu sei que é difícil falar nisso, mas é vivência que fica aqui, né? Uma vez que esse vídeo fica para a história, o que fica para você do pós ali, primeiro da dispersão e dos dias seguintes, até a apuração e tudo que você ouviu e você, obviamente, foi um momento delicado, pouco ou quase nada falou no momento, mas ouviu muita coisa. Muita coisa. Depois da faixa amarela, como nós somos a última escola, então já estava perto do raiar do dia, entramos na cabine ainda para dar entrevista na Globo. E eu acho que eu nunca me vi tão, depois que passou a faixa amarela, tão derrotada, me sentindo derrotada, né? E aquilo, para mim, não me fez bem. Porém, eu tinha uma agenda a cumprir já. Porque para o casal, normalmente, são muitos desfiles até a quarta-feira de cinzas. E dali eu tinha que ir para São Sebastião, que eu disse lá. Quando eu cheguei em São Sebastião, eu não tinha pique nenhum. Arrumamos uma fantasia de última hora, porque até então nós desfilaríamos com Aqui Rasgou. E aí chegou lá em São Sebastião, o povo assistindo o desfile, e o povo chorava na arquibancada. Eu assisti seu desfile. Associando você ao ocorrido. Foi muito triste. Mas a gente tá com você. Foi linda essa parte, assim, a gente tá com você. Mas foi comovente, assim. Aí os jurados, quando a gente olhava, que a gente parava para se apresentar, todo mundo meio comovidão, assim. Foi uma coisa meio que... Não sei, foi muito louco tudo isso. Muito louco, assim. E de lá eu fui para Guará. Que eu desfilaria em Guará na sequência. Desfilei em Ilhabela, desfilei São Sebastião, Ilhabela e Guará. Uau! Então eu não tive muito tempo para processar. Eu fiquei no luto da dor. Ali, a imagem não saía da minha cabeça. Eu não queria ver nada. Eu não assisti televisão, eu não vi fotos, eu não quis saber de absolutamente nada. Eu falei, eu vou fazer o que eu fui contratada para fazer. Vou lá e vou dançar. Não quero saber de nada.
Cheguei em Guará, era o dia da apuração. Aí passou uma reportagem, falou que não ia descontar a nota da Vila Maria, para eu ficar tranquila. Nananana. Falei, bom, vamos esperar agora a apuração. Fiquei um pouquinho mais aliviada, mas... E foi para a apuração. E quando na apuração a escola não foi penalizada, a única coisa que eu soube fazer é agradecer a Deus. Porque o meu maior medo não era só o enfrentamento que eu teria, porque eu sabia que eu teria. Sim. De qualquer situação. Se a escola caísse, ia ser pior. Porque eu ia me sentir o cocô do cavalo bandido. Eu falei, pô, fui protagonista disso, eu não acredito. Né? E, graças a Deus, não aconteceu. Mas eu fui... Ai, gente. Foram dias sombrios. Sombrios. Porque hoje vocês já podem imaginar, a internet é um lugar que as pessoas elas falam o que querem, da forma que querem, né? Apontam para quem querem, enfim. E eu poderia ter ouvido na internet, lugar que eu não ouvi, mas no ao vivo, no a cores. Ah, todo mundo quer saber de quem era a culpa, foi da escola, foi do ateliê, foi do casal, não se falava em outra coisa a não ser isso ali nas imediações do AMB, né? E foi um ano, né, Raul, que eu me comprometi comigo mesma de ficar em silêncio. Eu falei, eu não vou falar disso esse um ano. E assim, não duas palavras que a pessoa trocava comigo. Ai, menina, assiste seu desfile. Ai, que triste. Fui para Dubai 4 dias depois. Ai, assisti seu desfile. Pô, Dubai? Pô, cheguei aqui. Pô, atravessei o continente, né? E então, digerir a minha emoção, porque era muita dor. Pensa que eu falei, né? Eu vinha de uma sucessão de situações. E o único lugar que não podia dar errado era o carnaval. E deu. E aí, até uma hora assim, eu passei 3 meses de lutão. Não ia mal. Não ia pra rua. Ficava em casa só de pijama. Toda hora eu lembrava, eu chorava. Meu telefone bombando de mensagem. Ai, Laís, eu queria falar com você sobre isso. Laís, eu queria não sei o que lá. Laís, vem aqui, não sei o que lá. A Fernandinha até me ligou e falou assim, sabe a Fernandinha do Dalto, né? Laís, tem uma pauta aqui pra você amanhã, aqui na Fátima. As passagens eu já posso comprar? Eu falei, não. Você ligou lá no Vila Maria? Ai, liguei, eles não querem liberar, mas é uma coisa que é sua, é você que tem que decidir, não é eles. Aí eu falei, não, amiga, eu não vou. Não vou, eu não quero falar disso. Eu preciso organizar minha mente. Porque foi muito forte. E aí o tempo foi passando, e aí você vai entendendo muito mais aquilo dentro de você e tal. E eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí foi quando eu descobri a minha primeira ferramenta terapêutica, que é o Ho'oponopono. Falei, vou fazer esse negócio aí. Gostei disso, fez sentido pra mim. Que é a prática da gratidão e do perdão. E aí eu comecei a fazer só pra saia. Pra mim e pra saia. E aquilo foi aliviando, me trazendo um conforto. E aí eu fui ficando mais fortinha pra falar e já falava sem chorar. Isso pra mim era uma conquista. Porque falar sem chorar... Era um processo que... E aí o tempo foi passando e eu falei, olha, Everson, é o seguinte. Vai começar agora os ensaios e a gente precisa minimamente saber qual que é o nosso script, né? Eu pretendo não falar da saia. E você, eu nem quero tocar nesse assunto. Estou muito traumatizado ainda. E aí fomos para esse carnaval e era driblando, assim, os assuntos e os temas, porque só permeava por isso. Até uma hora que eu falei assim, uma pessoa veio fazer uma entrevista comigo, marcou lá no AMB. Aí ele falou assim, e como foi para você esse momento? Foi um momento de descoberta. Eu descobri o Ho'oponopono, eu faço Ho'oponopono para saia. E aí eu mudava completamente o foco. Mas isso te dói, te machuca? Não, hoje não. Eu consigo falar com você tranquilamente. Eu acho que é uma transformação, eu tô passando por isso. Então eu estava construindo uma narrativa sobre. Sim. Mas já bem fortalecida, já não chorava tanto. E que não era mais sobre a polêmica, né? Exatamente. Era sobre aquilo que estava se transformando em mim. Até que nesse dia eu olhei pro cara, falei, o que você quer ouvir de mim? Que ela acabou comigo, que a escola falou isso ou aquilo. É isso que você não vai ouvir isso de mim. Porque não foi o que aconteceu. Eu tive suporte da escola, pelo contrário, né?
E aí eu fui embora para minha casa refletindo. Eu falei, por que será que eu vivi isso? Qual é o problema por trás do fato? E aí eu fui para 2016, que era um momento que eu estava numa busca incessante por saber quem eu era. E a porta-bandeira passava por esse lugar porque meu discurso era: será que eu nasci só para ser porta-bandeira? Será que eu vim para esse mundo para ser porta-bandeira? Então eu me agarrava naquela questão de ser porta-bandeira e carregava ela com unhas e dentes como se ela fosse a minha persona. E não era. Então, precisou descaracterizar a porta-bandeira, a imagem que ela tinha dentro de mim, o que ela representava, tirar todas as camadas e falar, não é isso. Isso é só um fato. Por trás desse fato tem quem você é. Quem você é, Laís? E aí eu fui em busca disso. Falei, caramba, explodiu meu cérebro. E aí eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento. Muito. E até que um dia eu fui fazer um processo de barras de Axis e a pergunta de Axis é: como pode melhorar? E aí eu fui no meu desfile. Como pode melhorar? Como pode melhorar que a saia caiu para te apresentar a sua realidade? Então, há evento melhor do que esse? Não. Se não mexer no que dói, não vai mexer. Então, precisou me desconstruir enquanto ser para me reconstruir como ser. Então, quando eu falo que o Carnaval 2018 foi um divisor de águas, eu rompi uma fronteira que ela eu não tinha como mais voltar para trás, porque já não era mais a mesma Laís. Ela foi só uma via de mão única. Eu só fui. Eu não tive condições de voltar. E foi lindo. Foi ali que eu descobri a minha terapeuta, foi ali que eu descobri os meus processos, foi aí que eu transformei a minha vida. Então eu dou muito, muito, muito graças e louvores e louros para a saia que caiu, porque se não fosse ela, eu não seria quem eu sou. Foi o ponto de partida para uma nova Laís. Foi o ponto de partida para uma nova Laís. E não existiria essa Laís se não houvesse a saia. Então eu sou muito grata, porque esse movimento transformou a minha vida e a vida dos meus, né? Porque eu me tornei realmente uma pessoa, a pessoa que eu sempre desejei ser e me tornar, né? Só que talvez precisava de muita coisa e eu não sabia como acessar. E eu consegui. E estou nesse processo, porque é um processo de constante aprendizado, né? Então, todos os dias eu descubro algo novo dessa Laís e que perpassa por toda essa minha realidade carnaval, né? Essa minha atmosfera. Precisou de fato, você que era sempre tão regrada, certinho e tudo mais, precisou algo sair do seu controle, tudo sempre estava tão no seu controle, que algo precisou sair do seu controle pra você se desblindar, né? O tempo inteiro estava muito blindada de tudo, assim, isso é muito interessante. A porta-bandeira experimentou que o carnaval traz giros inesperados. Com certeza. E aí te levou para um outro lugar que motiva muitas pessoas que estão assistindo aqui, que diante de uma dificuldade você tem duas opções. Ou você sente e chora, num primeiro momento é até aceitável, e num segundo momento você encara o desafio, respira fundo, reposiciona a rota, a linha e parte em cima de um outro objetivo. E hoje você atua, como eu disse na abertura, como terapeuta, como palestrante. Através dessa experiência, você está ajudando muitas pessoas. Olhando o Instagram da Laís hoje, ele é um pouco diferente daquela época do carnaval. Mas continua sendo a mesma pessoa de muita personalidade, muita autenticidade. Mas hoje eu percebo que você tem ajudado muita gente, né? É um trabalho lindo, né? Eu só consigo hoje colaborar com o outro porque primeiro eu tive a coragem de colaborar comigo mesma. Sim. Né? Porque o lema sempre vai ser: transforme a si para poder ajudar o outro e o todo. Nunca ao contrário, né? E quando eu me permiti esse movimento, eu sabia que viriam muitas narrativas. E a partir daí, por que não? Por que não contribuir de uma outra forma? Eu contribuir com tanto empoderamento de mulheres através da dança. E hoje eu empodero mulheres através da palavra, né? Então, isso para mim é um presente que o carnaval me trouxe. Mais um. Dentre tantos, né? Porque eu realizei o meu sonho de menina, de me tornar uma referência dentro do carnaval.
alcancei esses lugares e precisava reconhecer quem era a Laís, né? E sempre dentro das minhas terapias tem quem era quando você chegou e quem você se tornou. Então, quando eu cheguei, eu era uma. E hoje eu sou uma Laís completamente diferente do que eu cresci sendo. Mas não perdi a minha essência, como o Raul falou. E com essas terapias é possível cuidar da saúde mental, é isso? As pessoas que estão assistindo a gente falam, nossa, estou impressionado com a força, impressionada com a recuperação da Laís, como de um momento difícil ela conseguiu transformar. Essas terapias, elas podem ajudar quaisquer pessoas, é isso? Assim, funciona, são 3 níveis, né? Nós temos o psicólogo, que vai trabalhar o cognitivo, comportamental, o terapeuta holístico, que é o meu caso, a gente vai trabalhar as emoções e os traumas, e o psicanalista, que eu também sou psicanalista, trabalha somente com traumas. Então, é para qualquer pessoa. A terapia é para o mundo, é para todos. Hoje eu falo que se eu soubesse que era tão bom fazer, eu recomendaria. Então, para quem não faz, faça. Porque se conhecer, gente, é um poder que você tem nas mãos, né? Você é uma fagulha divina do Pai. Então, por que não olhar para isso, sem olhar para o externo, sem esperar do externo algo? Esperar só de você, porque é você que constrói a sua história todos os dias. E qual é a história que você conta sobre a sua história? Eu poderia sentar aqui hoje e chorar, como você disse. Eu poderia, naquele dia, sentar e chorar. Era a minha escolha. E tá tudo bem se eu escolhesse aquilo. Só que eu também posso escolher diferente. E o meu lema é, o show tem que continuar. Você abriu o leque, né? Você abriu o leque para novas oportunidades dentro do carnaval. Porque se você sentasse e chorasse, ia ficar... Ai, gente, a Laís, que fracassada, coitada dela. Ela sentou e chorou, né? Tadinha. E te ajudou também a colocar você no carnaval naquele tempo que te faz bem. Talvez hoje você não está com a mesma frequência que você estava há 8, 7 anos, né? Mas você também encontrou uma forma de atuar na festa, que é o que você disse, né? O carnaval é gigantesco. De repente, você não está hoje no holofote, não está numa posição diferente, mas existem muitos caminhos dentro de uma escola de samba para você colaborar. Em muitas escolas também. Às vezes você não é feliz em uma escola, pode encontrar em outra agremiação aquilo que você que vai aquecer o seu coração. Então, a dica da terapia vale para você que está no carnaval, para você que não está no carnaval, para você que está dançando, enfim, para você tentar buscar o equilíbrio, porque... a gente recebe aqui pessoas do carnaval já há alguns anos e eu costumo dizer que quem está no carnaval está pronto para qualquer outra coisa. Uhum. Porque o carnaval, além dele ser competitivo, além de mexer muito com vaidade, ele é extremamente pessoal. E ele é 24 horas. Se a pessoa não tiver um equilíbrio, não tiver 100% bem... ela não consegue. E ela se perde. E mexe diretamente com a emoção, né? Você mexe, não é um trabalho que aí você chega e fala, vou trabalhar aqui, pronto. Não, ele mexe 100% o tempo inteiro com essa emoção, não tem como. E o carnaval é uma vitrine, né, gente? Tá todo mundo exposto. 100%, 24 por 48 horas. Sim. Né? Então, se você não... Eu falo que nós somos constituídos, né? Corpo, mente e espírito. Né? E, além do corpo, eu tenho as emoções. Então, é corpo, mente, espírito e emoções. Né? Se eu não estiver alinhada nesses 4 lugares, nesses 4 pilares, acabou. E o carnaval, ele exige isso. Ele te exige um físico adequado para você suportar a rotina, porque ela é exaustiva, né? E noturna. Tem isso. Porque, além dela ser exaustiva, ela é noturna, que é o que é pior. Né? Você precisa de uma mente boa, porque você ouve muita coisa, precisa filtrar muita coisa e lidar com muitas pessoas, né? Então, você tem que saber como se colocar, se posicionar com as outras pessoas. A emoção, não está bem? Fique em casa. Porque pessoas que não estão bem não vão atuar bem. Porque elas não vão se relacionar, e carnaval é relacionamento. 100%. Porque como que você vai conseguir fazer 3.000 pessoas fazerem o que você precisa? Se você não souber liderar. E você lidera como? Você lidera com exemplos, você lidera com emoção, você lidera com frequência energética, com a sua energia. Se você tem uma energia mais caidinha, o povo vai vir nessa mesma energia mais caidinha. Se você é mais expansiva, né, com uma energia em alta frequência, você vai liderar esse povo da mesma forma. Então, precisa ter uma emoção altamente equilibrada.
né? E aí a gente vai para o espiritual, que aí fica no particular de cada um, né? Cada um com a sua crença, com a sua religião. Quando fala de religiosidade, quando eu falo sobre espiritualidade, é se conectar com o divino. E aí, independe de religião, porque só leva a uma energia. Se é Deus, Alá, Oxalá, planeta, universo, cosmo, copo de água, não importa. Pois é, minha gente, esse papo foi muito legal. Eu acho que muitas lições ficam aqui, mas a principal delas, né? Quando eu falo em crença, né? Eu vou terminar aqui falando em crença. Acredite em você. A Laís acreditou nela e está aqui contando essa história maravilhosa. Quem quiser conhecer um pouco mais da sua trajetória e conhecer também esse trabalho como palestrante, como terapeuta, como é que você está aqui no Instagram? É só colocar Laís Moreira mesmo? Não, Laís Moreira ainda é o perfil de sambista, né? Ah, então vamos divulgar o... Inclusive, estou vendo aqui, ó. Você falou a respeito da Tom Maior, tá? Eu não sei se... Bom, perfeccionista que deve estar atualizado. Eu tô vendo aqui Morro da Casa Verde. Sou coordenadora de casais lá. Então no carnaval, para quem acha que não vai ver Laís, está enganado. Morro da Casa Verde e Tom Maior. Agora, quem quiser conhecer mais da Laís Terapeuta, como é que faz para achar no Instagram? Perfil do Instagram do Moreluz. Por que Moreluz, gente? Meu nome é Laís Moreira. Laís, tradução, ele representa a luz iluminada. E Moreluz não é só amor, é Moreira, né? Então ficou Moreluz, que é Laís e Luz. Ai, Moreira, ai, que maravilhosa, né? Mas é @Moreluz Terapia Oficial. Isso no Instagram. Dá pra dar um Curtam, foco? sigam, compartilhem, ajuda a terapeuta sambista de plantão. Vai aparecer na tela aí agora. Estamos localizados na Zona Norte. Tô vendo aqui atendimento presencial. Aqui, ó. Presencial e Também online. Olha que bacana. Quem está acompanhando aí no YouTube está vendo agora. Cura, poder e magnetismo. Mais de 500 mulheres transformadas por terapias, mentorias e lideranças. Para mulheres prontas para ativar o seu poder. É isso Uau, mesmo. hein? É o código do magnetismo feminino. Cara, isso é tão importante, né? Porque quem dança, a gente vem com um peso muito maior, assim, na consciência de realmente de autocobrança. E ter isso que a Laís falou o tempo inteiro nessa conversa de hoje, assim, de realmente Essa busca pelo equilíbrio, né? É o que eu acho que eu aconselharia pra qualquer pessoa que dança, assim, qualquer artista. Porque eu falo por mim mesma, né? Eu tenho uma autocobrança muito grande, muito, muito grande. E tudo que ela falou, assim, bate num lugar de, né, calma, tá tudo bem, né? Você entende quando você não é pra ser, quando é pra ser. Exatamente. Quando tem que parar, quando não tem que parar. É muito legal isso. Laís, muito obrigado por esse bate-papo. A gente está Foi muito incrível. feliz. Foi um presente. Que Deus abençoe você. Estou terapeutizada. Estamos terapeutizados. Eu estou terapeutizada, gente. Sucesso no carnaval, com a Obrigada. família e com esse trabalho transformador que você faz na vida das pessoas. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a vocês dois. E ao nosso mundo do samba, o meu, o seu, nosso mundo do samba. E pelo vocês convite. que seguiram aí a Laís nos 2 perfis, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações. Logo, logo a gente tá de volta, né, Manu? Com certeza. Tchau, gente!